Em parceria com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, começa neste instante mais um quadro Polícia Militar com você, aqui na Rádio Inconfidência. Hoje vamos falar sobre os crimes mais comuns na Justiça Militar de Minas Gerais. Temos o prazer de receber o Dr. George Walter Barreto Paviotti, juiz de direito do Juízo Militar. Dr. George, bom dia, seja bem-vindo à Inconfidência. Bom dia, Emerson. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Inconfidência. É um enorme prazer estar aqui nessa manhã, podendo compartilhar um pouquinho da Justiça Militar, de assuntos da Polícia Militar, com os ouvintes e com você. Prazer é nosso em recebê-lo. E a primeira pergunta, doutor George: quais são os crimes mais julgados na Justiça Militar de Minas Gerais? Perfeito, Emerson. Segundo o relatório anual da Corregedoria de Justiça Militar, que foi publicado no mês de março, publicado anualmente, com base no último ano, os crimes mais comuns julgados no âmbito da Justiça Militar de Minas Gerais foram publicação ou crítica indevida, falsidade ideológica e calúnia. Esses crimes, eles habitam um pódio atual, o que mostra uma certa diferença, uma certa mudança no comportamento criminoso e no comportamento de crimes militares, em que nos anos passados os crimes mais comuns eram crimes íncitos à atividade fim. Então, atualmente, o que se vislumbra, o que se percebe, é que os crimes mais comuns estão sendo crimes fora do âmbito da atividade fim. Quais eram os crimes mais comuns em outros anos? Lesão leve, falsidade ideológica, abandono de posto, crimes mais próprios à atividade fim. E hoje a gente vê crimes de publicação crítica indevida, calúnia, habitando o pódio. E o que são crimes propriamente e impropriamente militares? Emerson, os crimes propriamente militares, existe uma série de teorias que explicam isso, haja vista não haver essa previsão expressa na lei, ou seja, uma interpretação autêntica da legislação dizendo o que é crime propriamente ou impropriamente militar. Nada obstante, os estudiosos do direito, os operadores do direito, bem como os tribunais, eles fazem construções para diferenciar o que são crimes propriamente militares do que são crimes impropriamente militares. Perdura a compreensão de que crimes propriamente militares são aqueles que só podem ser praticados por militares, enquanto crimes impropriamente militares podem ser, embora sejam crimes militares, podem ser praticados também por civis. Já foi falado com colegas aqui em outras oportunidades que no âmbito da Justiça Militar, sobretudo na Justiça Militar da União, julgam-se também civis quando praticam crimes militares. Na Justiça Militar Estadual, não. Mas essa diferença, a diferenciação entre crimes que podem ser praticados só por militares e crimes que podem ser praticados por militares ou civis, ela é importante porque gera uma série de repercussões, preocupações na hora de elaborar leis, na hora de conceder benefícios por parte da Justiça. Então, é muito importante sabermos que os crimes propriamente militares são aqueles que afetam de forma mais direta bens jurídicos caros às instituições militares, como a hierarquia, a disciplina, a autoridade e os serviços militares. Doutor George, na Justiça Militar, julgam-se mais crimes com vítima civil ou contra a administração militar? Emerson, no âmbito da Justiça Militar, processam-se, julgam-se mais crimes contra a administração pública, contra a administração militar e de militares contra militares, de um modo geral. Sobretudo se tomarmos em conta que, muitas vezes, num contexto criminoso, praticam-se mais de um crime. Praticam-se crimes. E no âmbito desses crimes, geralmente, há algum crime contra a administração militar, crime que extrapola, por exemplo, a disciplina, que extrapola algum bem íncito e caro à administração pública. E, em razão disso, no âmbito do processamento desses crimes, esses crimes são processados pelo Conselho, conforme também aqui já foi explicado anteriormente, uma composição colegiada de juízes
um colégio, né, uma turma, né, envolvendo um juiz de direito, um juiz togado e juízes militares compostos por oficiais da instituição militar, seja ela polícia militar, seja ela do corpo de bombeiros, e julgam-se em conjuntos, processam-se e julgam-se. Quando há crimes de competência do juiz singular, o que acontece é que, ao final, o juiz profere a sentença no que diz respeito aos crimes de sua competência, enquanto no âmbito do Conselho, ele fazendo parte do Conselho, sendo presidente do Conselho Permanente, Especial de Justiça, aí todos votam e faz uma sentença plurima, né? Correto, doutor. E qual é o impacto de cada uma dessas variáveis no processo penal militar? Bem, como já disse, Emerson, os impactos são vários. No âmbito, por exemplo, de crimes se forem crimes praticados contra a administração militar ou contra militares, eles serão julgados por um colégio, né, o que se chama, né, doutrinariamente e historicamente se concebeu assim, de escabinato, né, onde se alinham os conhecimentos da caserna, típico de oficiais, de membros das instituições militares, bem como um conhecimento técnico-jurídico próprio daquele profissional que fez o concurso da área do Poder Judiciário. Então, o julgamento colegiado. No âmbito da diferenciação de crimes propriamente e impropriamente militares, também se destaca a reincidência para a hipótese de crimes comuns. Então, por exemplo, se o militar ele pratica um crime militar e depois ele pratica um crime comum, mesmo na temporariedade de 5 anos que se conversa, né, não é considerado crime militar anteriormente praticado para efeito de reincidência. Se pode, por exemplo, para casos de crime militar, deter o militar pelo encarregado. O encarregado é aquele que fica à frente das investigações, fica delegado a ele o papel de investigar crimes militares, e se pode deter esse militar sem uma ordem judicial. Isso é previsto constitucionalmente e legalmente. Além disso, há uma série de benefícios que a legislação castrense e processual militar, ao longo de suas disposições, ela restringe no caso de crimes propriamente militares ou crimes que afetam a administração militar. Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Inconfidência o Dr. Jorge Walter Barreto Paviotti, juiz de direito do Juízo Militar, da Justiça Militar aqui de Minas Gerais. Bom, mais uma pergunta, doutor Jorge. Qual a diferença entre os crimes de lesão leve e violência arbitrária? Pois bem, Emerson, os crimes de lesão leve e de violência arbitrária podem gerar uma confusão. Aquele que o interpreta, que lê a figura típica, o tipo penal. O crime de violência arbitrária, ele tem uma preocupação maior com a administração pública, com o exercício de uma violência, com a prática de uma violência no exercício de uma função a pretexto de a exercer. Então, o bem jurídico resguardado é diverso do crime de lesão leve, em que se protege primariamente a integridade física, corporal, a incolumidade física de pessoas. Do crime de violência arbitrária, aquele que pratica o crime de violência arbitrária, no tipo dele, está previsto que, além de responder a esse crime, responde também a eventual violência. O que a gente compreende que ele responde, além do crime de violência arbitrária, também eventual lesão, seja leve, grave, gravíssima. Enfim, então a diferença basicamente é na composição do tipo. Um crime de lesão corporal ele pode ser praticado fora da função e sem uma ligação com a função. Agora, o crime de violência arbitrária, não. Ele precisa ser exercido geralmente, ele precisa ser praticado no âmbito do exercício da função a pretexto de exercê-la. E o crime de lesão leve, lesão grave ou gravíssima, ele pode confluir junto, ele pode, né, o sujeito pode responder tanto pelo crime de violência arbitrária, como também pelo crime de lesão corporal. Responder por um não impede de responder por outro, justamente porque o objeto jurídico, o bem resguardado, é diverso. Um é impedir, né, ou seja, proscrever, proibir que aquele sujeito ele cometa violências arbitrariamente, como o próprio nome do crime. O outro é de causar lesões, sejam elas leves, graves ou gravíssimas em pessoas. Então, são crimes diversos. Geralmente, no contexto da justiça militar, é muito comum nós termos militares, né, que quando respondem pelo crime de violência arbitrária, respondam conjuntamente pelos crimes de lesão
corporal, seja ela de diferente intensidade. Um crime, veja bem, um crime ele é contra a administração pública e justamente atrai a competência, aquela competência colegiada que eu falei para você, do Conselho, seja ele permanente ou especial de justiça, enquanto o outro crime ele pode ser processado e julgado por um juízo singular. E quando existem os dois crimes, acontece aquilo que eu te falei. Ambos os crimes, pelo menos na Justiça Militar Mineira, a praxe é essa, nós processarmos conjuntamente no âmbito do Conselho de Justiça e, ao fim, o juiz proferir a sentença em relação ao crime de lesão e o Conselho de Justiça deliberar, sentenciar no caso da violência arbitrária. Agora, doutor George, qual a forma mais comum de prática de crime de falsidade ideológica? Emerson, o contexto dos crimes de falsidade ideológica no âmbito da justiça militar é muito praticado por aqueles membros que inserem informação diversa da que deveriam constar ou omitem informação que deveriam constar, geralmente em registros de eventos de defesa social, o boletim de ocorrência simplificado, muitas vezes também para ocultar algum outro crime, ou mesmo ilícito administrativo, né, um abandono de posto, um descumprimento de missão. Geralmente existe aí uma inserção de informação diversa da que deveria constar. E até para voltarmos a um assunto que foi discutido aqui, existe a diferença entre o crime propriamente, um crime tipicamente, né, previsto no Código Penal Militar de falsidade ideológica e um crime não previsto. Ambos esses crimes, eles são impropriamente militares, porque podem ser praticados por civis militares. A diferença do crime de falsidade ideológica do Código Penal Militar é que exige um prejuízo para a administração pública dessa inserção falsa ou omissão de informação em documento público ou particular. Agora, para finalizar, doutor George, qual a importância da repressão penal às condutas de publicação ou crítica indevida perpetradas no contexto da instituição militar? Emerson, a importância é muito grande, sobretudo se tomarmos em conta o contexto atual, né, de mídias sociais, de depreciação moral, né, seja ela da reputação de pessoas, bem como de instituições. No caso do crime de publicação ou crítica indevida, o que se acontece é que se publica um ato ou documento oficial, ou se critica um ato de superior, um assunto de disciplina, ou então uma resolução de governo. E isso é muito grave porque geralmente geralmente é praticado por um militar, e isso deprecia de dentro a instituição militar. Isso gera uma desconfiança, uma descredibilidade. O problema não é criticar, mas criticar publicamente. É lícito ao militar, assim como ao civil, fazer críticas às instituições, perceber eventuais irregularidades, inclusive as comunicar. Mas para esse exercício legítimo é preciso ponderar o exercício da manifestação de pensamento com outros bens e direitos fundamentais, como a hierarquia e disciplina, que são bases organizativas das instituições militares. Então, para preservar esses bens, existe o crime de publicação crítica indevida, que proíbe ao militar fazer críticas públicas a ato de superior, a ato de disciplina, a resolução de governo. Ou seja, estabelece ao militar que ele pode sim criticar, desde que seja pelos mecanismos devidos. Ele pode fazer uma representação ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, à própria Polícia Militar, ao órgão correcional do Corpo de Bombeiros. Existiu, inclusive, uma discussão a respeito da constitucionalidade desse crime. Houve uma ADPF, ADPF 475, que é uma ação constitucional, né, discutindo a constitucionalidade dessa proibição penal. E no Supremo Tribunal Federal entendeu-se que esse crime, a previsão desse crime é sim constitucional, porque é uma ponderação devido ao regime jurídico diferenciado a que são submetidos os militares, que busca resguardar, né, ao mesmo tempo, a manifestação de pensamento, a livre manifestação de pensamento, com outros bens como a hierarquia e disciplina. Então é importante colocar todos esses bens na balança
E, no âmbito daquele que escolheu ser militar, hierarquia e disciplina. Quer dizer, não pode se depreciar publicamente atos seus superiores. É preciso guardar uma certa relação de sujeição, de subordinação própria da hierarquia, respeitar os regulamentos, as normas, as leis e fazer isso de modo correto, se assim entender. Então, o crime de publicação ou crítica indevida visa proibir justamente a publicação de ato ou documento oficial sem licença e a crítica pública, indevida não porque é incorreto, indevida é porque ela é feita da forma indevida. É claro que no âmbito dessa ADPF, ao final, o STF ele estabeleceu. É preciso uma análise do caso concreto, ou seja, o juiz ele fica livre para, no âmbito das peculiaridades, dizer assim, olha, isso aqui não foi uma crítica pública, né, não afetou os bens jurídicos de autoridade e disciplina militares, enfim. Mas o crime de publicação ou crítica indevida é muito importante, a rigidez das bases organizativas de hierarquia e disciplina militares, e hoje no contexto informático, num ambiente politicamente fortemente polarizado, esse crime ele toma especial relevância. Tanto é que, como já dito na primeira pergunta, ele é o que habita atualmente o primeiro lugar no âmbito de frequência dos crimes mais comuns da Justiça Militar. Chegamos ao final do quadro Polícia Militar com você, que hoje contou com o Dr. Jorge Walter Barreto Paviotti, juiz de direito do Juízo Militar. Dr. Jorge, muito obrigado e bom trabalho para o senhor. Meus cumprimentos, meus agradecimentos. Muito obrigado, Emerson, e a todos os ouvintes da Rádio Inconfidência.